Olá, senhores mediadores, parceiros operacionais IMEC. Nós enviamos um correio eletrônico para todos os nossos afiliados e eu estou fazendo questão de ler agora para aqueles que não tiverem a oportunidade de abrir o correio eletrônico e ter a oportunidade de entender o que vai nesta missiva. Ouça com atenção. Charlotte, 14 de outubro de 2020. Comunicamos que a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem sente-se honrada em ter sua confiança em seus propósitos e por conter em seus arquivos seus dados pessoais e documentos em um contrato firmado que o destaca como um de seus agentes credenciados para atuar na mediação arbitral nacional e internacional, o que o coloca entre os que estão em sua lista de mediadores no site www.interarbitral.org, cujo acesso ficou restrito à senha de uso interno neste período de transição operacional. A IMEC foi criada com o propósito de ser a mais acessível opção para a resolução de conflitos entre a comunidade imigrante brasileira que vive nos Estados Unidos e para proporcionar logística operacional para câmaras e mediadores brasileiros que desejam atuar na mediação internacional no eixo Brasil-Estados Unidos. O que tem feito neste primeiro período de seus 2 anos de suas atividades, solucionando conflitos e viabilizando soluções entre pessoas e seus negócios na América. Porém, com o decorrer da pandemia, descobrimos na prática a importância dos meios virtuais para reunir as partes litigantes e a parte mediadora arbitral em uma audiência conciliatória, mesmo estando cada parte em lugares diferentes, porém operando sobre o mesmo objetivo e tendo suporte interarbitral.org, para viabilizar soluções para as partes conflitantes e ganhos surpreendentes para os servidores IMEC, que trabalham fazendo a mediação ou arbitragem através de videoconferências, pelos recursos e programas disponíveis que a IMAC contrata e dispõe em seu site para os seus servidores contratados. E devido a esta nova experiência que permitiu à IMEC produzir, mesmo estando com suas instalações fechadas, aprendemos que podemos fazer e produzir muito mais usando nossa força operacional disponível para unir partes litigantes e os nossos contratados mediadores, onde cada um esteja para resolver conflitos tanto nas audiências presenciais como nas audiências por videoconferência. Com isso, ampliamos nosso propósito e criamos o TCI, Treinamento Corporativo IMEC, para treinar e qualificar os antigos contratados da empresa para a produção de novos e melhores resultados e preparar novos servidores contratados para atuar como agentes autorizados para trabalhar em suas comunidades, divulgando a existência e os serviços da IMEC para os potenciais consumidores destes serviços. A IMEC, durante este período, também efetuou seu registro na FinCEN, o Departamento de Fiscalização do Tesouro Americano, para atuar com remessas de valores, na qual também se tornou uma agente de remessas Western Union, e contratou novos servidores para atuar na Europa, Portugal, Áustria, Itália, República Tcheca e África, Moçambique e República Democrática do Congo, estendendo suas possibilidades para atuar na mediação internacional, operando conforme a regulamentação local e leis de cada país através de seus mediadores locais.
Estes novos recursos e forma administrativa permite, por exemplo, que um de nossos mediadores brasileiros, mesmo que esteja no Rio de Janeiro ou em São Paulo, possa mediar um conflito a ele remetido pela IMEC, estando os litigantes que precisam de sua mediação nos Estados Unidos, Europa ou em qualquer outra parte do mundo. Sendo que a IMEC visa primeiramente servir a comunidade brasileira que vive em outros países, a língua falada nas mediações e a arbitragem é a língua portuguesa. E quando precisar ser feita em outros idiomas, a IMEC também possui intérpretes competentes e agentes que falam fluentemente nos idiomas exigidos, na referida arbitragem. Avisamos que, devido a estas transformações e evolução administrativa para desenvolvimento dos objetivos operacionais da IMEC, e levando em conta suas obrigações fiscais quanto ao seu número de servidores e sua produtividade operacional, se faz necessário fazer uma reforma administrativa para eliminar todo o peso improdutivo, para garantir uma maior premiação e recompensa da produtividade dos que realmente têm interesse e capacidade de atuar com os objetivos e postulados da IMEC, desde sua criação, que é a mediação extrajudicial de conflitos. Com esta finalidade, a partir de hoje, 15 de outubro de 2020, mudamos a senha na lista de mediadores, tornando um recurso de acesso interno de nossa sede operacional aqui em Charlotte. E vamos colocar no site uma página individual com o perfil de cada antigo ou novo integrante da IMEC que passar pelo CTI, Treinamento Corporativo IMEC. Isso servirá para identificar e apresentar melhor o nosso representante para os clientes que contarão com os seus serviços. Estas novas medidas também serão úteis para selecionar os credenciados que realmente desejam crescer e prosperar com a empresa de prestação de serviços na mediação e arbitragem, daqueles que apenas procuram uma oportunidade de obter o visto de viagem com interesses diferentes dos propósitos corporativos da criação da empresa. Finalizando, incentivamos a todos os nossos mediadores, câmaras arbitrais e parceiros operacionais que atuam sob contrato, que conhecem e acreditam nas incríveis oportunidades de negócios existentes em nosso tempo para mediação extrajudicial de conflitos, tanto para promover a paz no relacionamento entre pessoas, como para viabilizar soluções para os contratempos decorrentes de litígios em negócios, gerando resultados positivos para os que recebem seus honorários e comissionamentos para possibilitar estes serviços. Não apenas sonhe, mas sonhe e trabalhe junto com a IMEC, para que os seus sonhos se transformem em realidade. Aqui estamos montando uma plataforma operacional que será útil para todos os que acreditam em nossa empresa e necessitam de nosso trabalho, como também para as pessoas que mais amamos e dependem de nosso esforço e de nossos ganhos, e que esperam pacientemente pelos resultados de nosso trabalho. Que Deus abençoe a nós todos, no que temos a fazer para que façamos com diligência e dedicação para obter excelentes resultados. Atenciosamente, Calbi Paiva, este servidor que vos fala aqui. Pois bem, eu pretendo dar uma ligeira explicação sobre o que está acontecendo. Nós estamos fazendo uma renovação administrativa, tanto para acrescentar novos programas no site interarbitral.org, como novas possibilidades para aqueles que querem atuar na mediação arbitral. Porque existe uma diferença entre estar participando de uma empresa apenas com um relacionamento improdutivo e estar participando de uma empresa
que está crescendo com novas possibilidades e usando essas possibilidades para produzir resultados através do trabalho. O trabalho que a IMEC presta vai servir para solucionar conflitos entre pessoas, entre negócios, mas também vai servir para que as pessoas que trabalham com isso tenham condição de fazer um rendimento extra. Cada trabalho que é prestado não é prestado de forma grátis. Há os ressarcimentos, os comissionamentos em decorrência daquele trabalho. Então, de um lado, nós vamos trabalhar com os agentes autorizados IMEC. Agente autorizado são aquelas pessoas que recebem um credenciamento para representar a instituição ou a empresa em sua comunidade. E eu sempre digo que o agente autorizado é um caçador de encrencas. É aquela pessoa que procura o problema para resolvê-lo, igual o bombeiro procura o fogo para apagar as chamas e evitar consequências. Pois bem, assim é um agente arbitral IMEC. Ele pode ser o confeitor da esquina, da padaria, ele pode ser o barbeiro, ele pode ser o açougueiro, ele pode ser o funcionário público, ele pode ser qualquer pessoa que esteja relacionado com a Câmara e pode indicar que a Câmara é o melhor caminho para um seu amigo, um seu vizinho, um colega de trabalho, o patrão, a resolver um conflito através da mediação arbitral. E nós temos um argumento muito forte, que é um argumento do próprio Jesus. Ele falou aos seus seguidores que procurem resolver as suas pendências, os seus questionamentos na mediação extrajudicial. Foi isso que ele falou em Mateus, capítulo 5, versículo 25, quando disse, reconcilia-te depressa com teu adversário antes de chegar no tribunal. Porque quando chegares no tribunal, o oficial vai te entregar ao juiz, o juiz vai te lançar na prisão e você não sairá de lá sem antes pagar o último cetil. Ou seja, o próprio Jesus mostrou que as pessoas deveriam ser inteligentes e não deixar chegar às circunstâncias de uma corte e de um tribunal. A mediação arbitral existe por isso, para isso. Foi criada em 1958, quando 147 nações representadas por pessoas de alto nível se reuniram sob a proteção da ONU em Nova York, na conhecida Convenção Arbitral de Nova York, para criar este mecanismo, que são as ADRs, Alternativa de Disputa de Conflitos, da qual a IMEC pertence. E a IMEC, ela foi constituída para prestar trabalho à população brasileira que vive nos Estados Unidos. E a partir deste 2020, nós estamos ampliando, porque nós aprendemos com a pandemia, que nós podemos reunir duas partes conflitantes e a parte mediadora, através dos mecanismos que a internet nos proporciona, as videoconferências, de modo que uma pessoa que está no Brasil, ele pode resolver um problema na Inglaterra, no Japão, em qualquer lugar onde tiver um brasileiro em conflito, se ele tem habilidade para aquele litígio, exigida para aquele problema. E a Câmara, ela apenas está fazendo a distribuição dos trabalhos, dos serviços que cada um vai fazer. Porém, antes de fazer isso, ela vai preparar e capacitar cada pessoa que vai trabalhar na mediação arbitral. Onde quer que você esteja, se deseja trabalhar conosco na Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem para ter os seus comissionamentos pelos trabalhos prestados de uma forma cômoda na sua própria casa, entre em contato conosco. O número vai estar... aliás, entre neste site, interarbitral.org, e aí você encontra tudo. Muito obrigado, que Deus abençoe, e aos que receberam a nossa comunicação, se esforcem para fazer muito mais e melhor, porque nós vamos criar uma página com o perfil de cada um individual para mostrar aos nossos clientes. E nós temos aqui, os contratos estão válidos, e todos aqueles que quiserem trabalhar conosco, nós vamos ajudá-lo
a fazer muito mais e melhor. Que Deus abençoe.